Olá, como vai? Muito boa noite para você. Balanço do SAMU evidencia números expressivos nos atendimentos em acidentes de trânsito. Polícia desmonta laboratório clandestino de defensivos agrícolas em Patos de Minas. E mais. Suspeito de homicídio cometido em Lagoa Formosa é preso em São Paulo. Exumado o corpo de idoso para apurar se morte foi ou não por erro médico. Mulher fica ferida em acidente de trânsito com batida de frente na BR-365. As dicas para quem vai fazer o concurso da educação da Prefeitura de Patos de Minas. Tratado de livre comércio entre Mercosul e União Europeia será formalizado neste sábado. Anvisa aprova medicamento que previne infecção pelo HIV. Os impactos das mudanças climáticas neste início de 2026. Mamoré reativa a Associação para a Gestão de Projetos na base do clube. Com 100% de aproveitamento, o elenco do Pouso Alegre treina em Patos de Minas antes de duelo com o RT. Agora no NTV News. A gente começa a edição desta sexta-feira com os destaques policiais. Um acidente entre dois carros na BR-365 em Patrocínio deixou uma mulher em estado grave na manhã desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu por volta das 8h30 da manhã no quilômetro 462 da rodovia. Os veículos ficaram bastante destruídos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo T-Cross seguia no sentido Patrocínio quando, por razões que ainda serão apuradas, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo Fox, que trafegava no sentido contrário. Com a força do impacto, o veículo T-Cross tombou e parou às margens da rodovia, no acostamento. A motorista do Fox sofreu ferimentos mais graves, ficando presa às ferragens. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade hospitalar de Patrocínio por uma unidade de suporte avançado do SAMU. Já o condutor teve ferimentos considerados leves e também recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. Durante o socorro às vítimas e a retirada dos veículos, o tráfego na rodovia precisou ser temporariamente interditado, sendo totalmente liberado após a conclusão dos trabalhos. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. Foi realizada na manhã desta sexta-feira a exumação do corpo do idoso de 68 anos que morreu em João Pinheiro na véspera de Natal. O procedimento faz parte da investigação para saber qual a causa da morte, depois que foi constatado que havia um instrumento cirúrgico em seu abdômen. O corpo de Manuel Cardoso de Brito, de 68 anos, foi exumado no cemitério municipal de João Pinheiro nesta sexta-feira. Para fins de realizar o procedimento de necrópsia, esteve lá o médico legista, como também os investigadores, o delegado de polícia Dr. Cleto, a promotora Mariana Alvim, que representa o Ministério Público. E ali foi realizado todo o exame, a abertura do corpo de São Manuel, toda a avaliação ali clínica por parte desse médico perito legista, para estar avaliando as circunstâncias da morte que envolve São Manuel. Exames de imagem mostraram uma ferramenta médica encontrada no abdômen do idoso, após cirurgia no Hospital Municipal de João Pinheiro, para tratar uma úlcera no intestino. Outro procedimento foi realizado para a retirada do instrumento. O idoso não resistiu e morreu no dia 24 de dezembro. A necrópsia do corpo do idoso pode revelar a resposta crucial, a causa da morte. Nos próximos dias vai estar sendo emitido um laudo de necrópsia, como também vai estar sendo realizada uma perícia indireta nos documentos fornecidos por parte do hospital. Com a necrópsia do corpo, será possível determinar se o instrumento esquecido no abdômen do idoso pode ou não ter contribuído para o agravamento do seu estado de saúde e sua morte. Esse trabalho é para analisar se a pinça cirúrgica ela contribuiu para a morte de São Manuel, para uma eventual responsabilidade penal, como também até mesmo para esclarecer se não ocorreu essa circunstância de ligação da pinça com a morte,
não acarretaria assim até mesmo uma responsabilidade criminal daqueles envolvidos. A família do seu Manuel preferiu não acompanhar a exumação do corpo. Pois é uma situação muito sensível, de muita tristeza, que geraria até mesmo um abalo psicológico e emocional em todos os familiares. Então estive lá participando e representando a família nessa investigação e acreditamos no trabalho sério da Polícia Civil com o do Ministério Público para estar esclarecendo todas as circunstâncias que envolvem a morte de São Manuel. Mas o filho do idoso já havia dito na instauração da CPI na Câmara Municipal que a busca da família é pela verdade. Estou em busca de esclarecimento, de fato, o que aconteceu realmente com meu pai. Eu não estou aqui para acusar, eu estou aqui em busca da verdade. Eu só quero justiça. Eu quero que esclareça os fatos, que a verdade apareça. Depois de realizada a necrópsia, o corpo do seu Manuel foi sepultado novamente ainda na manhã desta sexta-feira. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a investigação sobre o homicídio de um homem de 23 anos, ocorrido no dia 20 de setembro do ano passado, na cidade de Lagoa Formosa. Pelo menos 4 pessoas foram indiciadas pelo crime e presas em diferentes ações. Uma delas foi localizada nesta quinta-feira. De acordo com as investigações, a vítima Yuri Vitor Luz de Lima, de 23 anos, teria sido retirada à força do interior de uma residência no bairro Bela Vista e levada até a rua Crispim Braga, no centro da cidade. Ao tentar fugir, foi alcançado e morto a tiros em outro ponto da cidade. Segundo a Polícia Civil, o inquérito resultou no indiciamento de 4 pessoas, entre mandantes e executores. O último foragido foi preso ontem na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Ele foi parado durante uma abordagem policial e os militares constataram o mandado de prisão em aberto pelo homicídio cometido em Lagoa Formosa. Todos os envolvidos foram presos e permanecem detidos no sistema prisional. A Polícia Militar desarticulou um laboratório clandestino de manipulação e fracionamento de defensivos agrícolas no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. Pelo menos 3 suspeitos foram levados para a delegacia. No interior do imóvel, os militares flagraram 2 indivíduos, um menor de 16 e um homem de 43 anos, utilizando equipamentos de proteção individual enquanto manipulavam, pesavam e selavam produtos agropecuários em uma estrutura improvisada, semelhante a um laboratório. Essa ocorrência teve início ontem à tarde, por volta das 16h40. A Polícia Militar recebeu denúncia de moradores ali do bairro Cristo sobre uma movimentação suspeita ali no imóvel ali na rua Pernambuco. Então, perceberam que várias pessoas entravam e saíam, principalmente durante a noite, né, transportando ali embalagens aparentemente de defensivos agrícolas, produtos agrotóxicos. Em conversa com esses 2 indivíduos, se tratava de um menor de 16 anos e um homem de 43 anos. Eles relataram, né, que realmente eles manipulavam ali, produziam defensivos agrícolas para comercialização e que o responsável por esse comércio seria uma terceira pessoa, de um homem de 41 anos que acabava de sair daquele local. Tinha saído minutos antes da chegada da Polícia Militar. No local, então, a polícia percebeu ali a presença de inúmeras embalagens, né, de defensivos agrícolas, galões de 20 litros, sacas, né, de produtos, alguns até de marca desconhecida, e várias embalagens utilizadas ali para fracionar, né, essa mercadoria, e além de máquinas de pesagem e de selagem de embalagens. Os policiais receberam a informação de que parte do material estaria armazenada em outro endereço, que fica no bairro Santa Luzia. No interior da residência foram apreendidas 25 caixas de cigarros, além de defensivos agrícolas e inseticidas armazenados de forma irregular, alguns deles fracionados em pequenas porções. Em conversa com eles também, eles informaram que havia mais materiais havia mais mercadoria em outra residência, lá no bairro Santa Luzia. Então a Polícia Militar foi até esse outro imóvel, fez contato com a mulher de 67 anos, questionou ela sobre a existência dessa mercadoria. No começo ela ficou um pouco resistente,
mas depois ela franqueou a entrada da Polícia Militar, e quando os militares entraram, depararam ali com, encontraram 25 caixas de cigarro de origem paraguaia, com 50 unidades em cada caixa, além de diversos galões de 20 litros de substâncias agropecuárias também. E constataram que ele também era utilizado como uma espécie de depósito, né, dessas pessoas. Inclusive a casa estava bastante revirada, guarda-roupa aberto, né, roupas reviradas. Aparentemente alguém havia acabado de sair daquele imóvel, procurando alguma coisa, né, talvez para esconder. Então, diante dessa situação, os militares, né, fizeram contato com o Corpo de Bombeiro e com o Instituto Mineiro de Agropecuária, buscando orientações, e solicitou a presença deles no local. E eles compareceram e orientaram também toda a equipe, ali, os militares, a utilizar aí equipamentos de proteção individual, né, adequado, como máscaras, uma roupa de proteção, óculos de proteção, para poder fazer a manipulação desse material. Haja visto que se tratava de material perigoso. Devido ao grande volume de materiais apreendidos, foi necessário o apoio de um caminhão da Polícia Militar para o transporte e acondicionamento seguro dos produtos. Os envolvidos, menor de 16 anos, uma pessoa de 43 anos e outra de 67 anos, foram conduzidos à delegacia para as providências cabíveis, sendo o menor acompanhado por sua responsável legal de 45 anos. As equipes seguem rastreamento de um suspeito de 41 anos que não foi localizado até o encerramento da ocorrência. Os militares fizeram a apreensão desse material e tivemos, inclusive, que utilizar um caminhão que a Polícia Militar tem aqui para fazer o transporte de todo esse material, e foi trazido para o quartel, né, ficará aqui à disposição das autoridades até orientação sobre a destinação correta desse material. E foi então preso, né, dois adultos, uma mulher de 67 anos, um homem de 43 anos, um menor de 16 anos apreendido, e esse terceiro homem não foi localizado, né? A Polícia Militar ainda continua em rastreamento na tentativa de localizar esse homem, que já foi devidamente qualificado aí no boletim de ocorrência. Durante a ação policial, diversas pessoas chegaram ao local em veículos, possivelmente para adquirir os produtos, mas deixaram a área ao perceberem a presença da Polícia Militar. Durante o atendimento dessa ocorrência, a polícia percebeu, né, a aproximação de várias pessoas do local, especialmente em caminhonetes, aparentemente ali demonstrando que estavam com a intenção de adquirir ali a mercadoria. Aí, quando percebiam ali a presença da Polícia Militar, a movimentação ali, se tratava de uma ocorrência, eles iam embora. Né? Então isso aí fica um alerta, né, para as pessoas aí, principalmente os produtores rurais, né? A gente sabe que esse tipo de mercadoria é caro, né? Mas assim, é importante que sejam adquiridos da forma adequada, né, no mercado aí autorizado, de forma a não contribuir, né, com essa prática delituosa, né, que é bastante prejudicial, e pode ser prejudicial à saúde humana, ao meio ambiente, né? Então assim, fica essa orientação aí da Polícia Militar. A seguir aqui do News, saiba como se inscrever para cursos semipresenciais e à distância no Centro Universitário de Patos de Minas. E as dicas para quem vai fazer o concurso da educação da Prefeitura de Patos de Minas. Serão aplicadas neste domingo as provas do concurso da Prefeitura de Patos de Minas para a área da educação. Os candidatos devem ficar atentos às dicas. O concurso da Prefeitura de Patos de Minas na área da educação concentra a atenção de milhares de candidatos na reta final de preparação. As pessoas elas têm hábito de estudar a partir do lançamento do edital, que já é um erro, né? Então, quando há o edital, todo mundo corre atrás, e principalmente nesse mês agora. Nós fizemos aí realmente um intensivão. Talvez sábado nós vamos fazer uma revisão e os meninos estão realmente focados, preparados, estudando pra caramba. Tá uma delícia de dar aula, muita pergunta, tirando dúvida, que é uma maravilha, e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Com 4.807 inscritos, disputando apenas 165 vagas, o concurso da Prefeitura de Patos de Minas se consolidou como um dos mais concorridos na área da educação nos últimos anos.
As provas acontecerão no dia 18 de janeiro de 2026, em 2 turnos, manhã e tarde, o que permite que o candidato possa concorrer a até 2 cargos diferentes, desde que em horários distintos. Essa possibilidade aumenta a competitividade e exige dos participantes uma preparação ainda mais estratégica e focada no edital. Depois de meses de espera, a reta final é marcada por revisões intensas. E conhecida por exigir raciocínio lógico, atenção e domínio do tempo, a matemática costuma ser decisiva no resultado final. Regra de 3 simples e composta. Isso é batata que vai cair em algum tipo de questão, né? Nós temos também, por exemplo, porcentagem em matemática financeira, que é carro-chefe de concurso público. Então, essas matérias aí, o candidato ele precisa dar uma atenção especial. Para ter uma boa estratégia, o professor reforça a importância de fazer a leitura atenta das questões, escolha da ordem de resolução e controle do tempo durante a prova. A estratégia melhor que a gente fala com o aluno é para, primeiro, manter a calma, né? Leia o enunciado com bastante calma. Preste atenção no que o enunciado está te perguntando. Então, assim, segura a emoção. Encontrei o valor de X, segura a emoção. Não vai lá e marca, não. O que você tem que fazer? Leia de novo o comando da questão, porque às vezes aquele X que você encontrou não é exatamente a pergunta do enunciado. Então, a leitura com bastante atenção, ela é assim, essencial para uma boa prova. Claro, todos que vão fazer o concurso, eles já leram o edital e eles sabem direitinho, mas assim, o que há normalmente, que se cobra é ficha de inscrição, caneta, né, azul ou preta para poder preencher o gabarito e o documento oficial com foto. Acontece neste momento, em Patos de Minas, o primeiro encontro do projeto Conexão Escritores Patenses, com exposição de livros, apresentações de autores e de poesia falada. Patos de Minas passa a contar com um novo projeto cultural voltado à valorização da literatura local. Os escritores da cidade se unirão para aproximar autores, leitores e espaços culturais em uma série de encontros abertos ao público. O projeto surge como um espaço de troca, divulgação de obras e incentivo à leitura. Para Érica, o projeto tem como objetivo desvendar talentos, assim como ela descobriu o seu. O meu primeiro livro, Histórias de Famílias, assim, eu não pensava em ser escritora, né? Aconteceu. E acontece com muitos escritores. Eu participei de um curso de educação sistêmica, no qual eu teria que fazer uma pesquisa sobre a história, quem era meu bisavô, minha bisavó, os avós, e eu não sabia exatamente, né? Então eu comecei a perguntar para minha mãe, e ela e meus tios começaram a falar cada história maravilhosa que eu tive a ideia de então, fazer um livro, né? Para não ficar com as histórias só comigo. Então, para as histórias serem eternizadas e para todos da família ter. E nessa época, meu pai estava com Alzheimer, então eu não consegui conversar com ele, estava muito debilitado. E então eu fiz o livro em homenagem à história dele e à vida dele. Após se descobrir na escrita, o projeto nasceu do desejo de estimular novos talentos e mostrar que a literatura também é um espaço possível para outros escritores da cidade. Esse projeto é isso, é para a gente fazer conexões, para divulgar os escritores locais e também para incentivar outras pessoas a escreverem e principalmente incentivar a leitura com as crianças, a leitura na escola. Então a gente quer fazer parcerias, levar os escritores para as escolas também. Para quem gosta de livros, histórias e uma boa prosa, o Conexão Escritores Patenses é um convite para conhecer de perto os autores da cidade, descobrir novas obras e fortalecer a literatura local. Todos estão convidados para conhecer esse grande projeto que vai ser maravilhoso para a nossa cidade. Daqui a pouco, aqui no News, Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia deve ser formalizado neste sábado. Tem a previsão do tempo para o fim de semana e os impactos das mudanças climáticas neste início de 2026. As negociações para o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e a União Europeia, que vai ser assinado amanhã, demoraram 25 anos para serem concluídas.
Na reportagem a seguir, você vai ver uma linha do tempo sobre este assunto. Confira. Em 1999, na primeira reunião entre chefes de Estado e de governo da América Latina e Caribe e da União Europeia, no Rio de Janeiro, os blocos europeu e sul-americano concordam em iniciar as negociações para uma zona de livre comércio, a maior do planeta. Em 2004, em Lisboa, a falta de consenso quanto à política agrícola impede o avanço do acordo. Houve um momento em que nós chegamos a avançar bastante. O Brasil, os países do Mercosul, passaram a considerar que os alimentos, os produtos sensíveis, a proteína animal, não iam ser objeto de liberalização tarifária. Em 2010, na cúpula de Madrid, as negociações são retomadas, com ofertas de acesso a mercado de serviços e compras governamentais. No mesmo ano, uma declaração conjunta de 8 países europeus contra o acordo impede avanços. Novamente, a preocupação é o impacto no setor agrícola. Em 2016, as discussões sobre um acordo são reabertas. E em 2019 é anunciado em Bruxelas um acordo de livre comércio. Contudo, a pandemia de Covid-19, a consequente crise econômica mundial e a resistência de países europeus, com destaque para a França, impedem a ratificação imediata desse acordo. Em 2023, presidindo o Mercosul, o governo brasileiro retoma as negociações com a União Europeia. Em um intervalo de 1 ano, os 2 blocos fazem 7 rodadas de discussões e se comprometem a revisar pontos considerados sensíveis. Em 2024, após 25 anos, o acordo de parceria é finalmente anunciado, durante a cúpula de chefes de Estado do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. O tratado estabelece as bases da maior zona de livre comércio do mundo, cerca de 700 milhões de pessoas. O texto prevê a eliminação de tarifas alfandegárias sobre a maior parte dos bens e serviços, eliminação de tarifas para diversos produtos industriais, acesso ampliado ao mercado europeu, cotas para produtos agrícolas sensíveis, entre outras coisas. Em 2025, protestos de agricultores franceses e italianos forçam o adiamento da assinatura pela Comissão Europeia. A formalização do acordo entre os blocos, então programada para 20 de dezembro, durante a cúpula de líderes do Mercosul, em Foz do Iguaçu, é então remarcada para 2026, frustrando expectativas no Brasil. Interessa muito mais a eles contar com os subsídios no orçamento da União Europeia do que fazer qualquer aceno com países do Mercosul que se tornaram superiormente competitivos nesses produtos. No dia 9 de janeiro, a maioria dos 27 países da União Europeia vota a favor do texto do Acordo de Parceria e Comércio no Conselho do Bloco e autorizam a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a assinar formalmente o documento. No Brasil, a votação é chamada de Dia Histórico do Multilateralismo pelo presidente Lula. Depois da assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, prevista para este sábado no Paraguai, o texto será analisado e precisa ser ratificado nos congressos de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e aprovado pelo Parlamento Europeu. Mas, na Europa, um grupo de cerca de 150 deputados já ameaça recorrer à justiça para impedir que isso aconteça. Parece uma novela que não quer terminar, né? E que vai levar, de qualquer maneira, algum tempo também para que esse acordo seja efetivamente implementado. Agora a gente fala dos impactos das mudanças climáticas nesse início de ano. O calor intenso e as ocorrências de temporais marcam este mês de janeiro em diversas regiões do país. Altas temperaturas combinadas com umidade elevada têm provocado dias de calor intenso intercalados com pancadas de chuvas fortes em várias regiões do Brasil. No Sudeste, esse padrão aumenta o risco de temporais, alagamentos e transtornos no dia a dia da população. De acordo com especialistas, esse tipo de comportamento faz parte da climatologia do verão, mas
tem se intensificado nos últimos anos. Em Patos de Minas e em toda a região do Alto Paranaíba, o cenário segue essa mesma tendência. Bom, acontece o seguinte, nessa época do ano é muito comum a gente ter a formação de chuvas que nós chamamos frontais. Essas chuvas frontais, normalmente elas são caracterizadas por apresentarem uma abrangência muito grande, chove em quase toda a região. A duração da chuva ela é prolongada, então chove o dia todo, basicamente. E também tem uma outra característica interessante, que a intensidade é baixa. Só que nesse momento nós estamos vendo acontecer essa zona de convergência do Atlântico Sul, que promove esse tipo de chuva, com temperaturas elevadas na parte da tarde, o que faz chuvas convectivas. Então isso faz chuvas intensas. Então nós estamos vendo aí entrada de vento forte, chuvas com alta intensidade que causam transtorno, tudo é uma mescla entre a chuva convectiva e a chuva frontal que está acontecendo nesse momento. Para as próximas semanas, a expectativa é de continuidade desse padrão: calor persistente, sensação de abafamento e chuvas típicas de verão, que podem ocorrer de forma localizada e intensa. Os próximos dias com grande duração, uma esteira de umidade muito forte está se formando sobre a nossa região, que a gente chama de ZACA, né? A zona de convergência do Atlântico Sul. Essas mudanças já impactam a rotina da população, que precisa se adaptar tanto ao calor quanto às chuvas repentinas. Eu ligo o ventilador, eu sento no sofá e pronto, não tem nada que fazer mais mesmo. Eu, graças a Deus, moro na fazenda, é bem mais fresquinho, mas quando a gente vem, né, tá muito quente, o sol muito quente, né, tá muito mudado os nossos tempos, né, dos tempos anteriores. Muito medo, né? Principalmente das chuvas que vêm com vento, né? Que a gente mexe com lavoura, então sempre prejudica muito, né? Mas com Deus nós vamos seguindo e confiando nele, né? Nada de ruim há de acontecer. Tá ótimo, a natureza precisa de tudo, precisa do sol, precisa da chuva, viu? A natureza precisa. E o fim de semana deve ser com calor e possibilidade de chuva isolada no Alto Paranaíba e Noroeste. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. A Liquida Óculos 2026 da New Color já começou. Pontos de 20% a 50%. Os dados do IMET apontam tendência de aumento na nebulosidade e possíveis pancadas de chuva isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 40%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 20 e máxima de 30 graus. E no domingo, variam de 21 a 29. Em Coromandel, no sábado e domingo, a máxima prevista é de 32 graus. No sábado, em João Pinheiro, variam de 20 a 33 e no domingo, de 21 a 33 graus. Em Tiros, no sábado e também no domingo, variam de 20 a 29 graus. Em Lagoa Formosa, no sábado, de 20 a 30 graus e no domingo, de 21 a 29. E em Presidente Olegário, máxima de 32 graus no sábado e de 31 no domingo. Depois do intervalo, a Anvisa aprova medicamento que previne infecção pelo HIV e balanço do SAMU evidencia números expressivos nos atendimentos em acidentes de trânsito em Patos de Minas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso do medicamento Sulenca na prevenção do HIV. Seu uso é injetável apenas 2 vezes por ano, com grande eficácia. No entanto, o alto custo ainda é uma barreira para a população mais vulnerável. Vicky fundou uma ONG há 20 anos para defender os direitos das pessoas que vivem com AIDS e também para acolhê-las. Nesta casa vivem 27 pessoas. São famílias que tiveram dificuldade de tocar a vida com a doença. O sonho de Vicky é que todos se previnam contra o HIV. Por isso, recebeu com festa a notícia do novo remédio autorizado pela Anvisa. Eu fiquei muito emocionada. E estou ainda, né? Porque é mais uma descoberta, né? Mais um cuidado que pode ter de precaução, né? E isso é muito importante.
muito importante mesmo para essa sociedade que está, às vezes, excluída, né? Se o SUS trouxer isso para a gente, vai ser fabuloso. O Brasil já adota medicamentos que previnem a infecção pelo vírus HIV. São comprimidos que devem ser ingeridos constantemente. A principal inovação do lenacapavir é a forma de uso, uma injeção aplicada a cada 6 meses com uma eficácia que chegou a 100% na fase de testes. A indicação é para pessoas a partir de 12 anos que corram risco de infecção via sexual. São avanços talvez até pensando em populações mais vulneráveis, que não consigam garantir o uso diário, por exemplo. E vamos imaginar cenários de pessoas em situação de rua, pessoas que estão em situação de privação de liberdade, onde tem dinâmicas sociopsicológicas mais complexas, onde você não consegue garantir que oral seja ingerido todo dia como deve. A medicação traz esperança para o cenário brasileiro, em que o HIV ainda é tão presente. Nosso país registra, em média, 39 mil novas infecções por HIV por ano, com taxa aproximada de 18 casos por 100 mil habitantes. A maior concentração de casos de HIV e AIDS está entre pessoas de 25 a 39 anos, com predomínio entre homens, especialmente adultos jovens. A região com a maior incidência é a Sudeste, seguida pelas regiões Nordeste e Sul. Ainda não há previsão para o lenacapavir chegar ao mercado. Depois da aprovação da Anvisa, ainda há uma série de etapas técnicas, como a determinação do preço máximo do produto. E por falar em preço, o medicamento custa cerca de $20 mil anuais para 2 injeções. O governo brasileiro ainda precisa negociar esse valor para incluir a medicação no programa HIV/AIDS. Eles têm que dar vazão a essa produção. E o Brasil sempre funciona como uma grande vitrine, exatamente porque nós construímos ao longo de 40 anos esse programa que é de uma imensa robustez. Um balanço do SAMU em Patos de Minas aponta números expressivos, principalmente aqueles relacionados aos atendimentos envolvendo acidentes de trânsito. O SAMU de Patos de Minas recebe todos os dias um alto número de atendimentos. Os números refletem a demanda crescente por socorro rápido, principalmente em casos de acidentes de trânsito e emergências clínicas. Os chamados que a gente normalmente recebe muito são os casos clínicos, né? Entram aí suspeitas de infarto, AVC, síncope, crise convulsiva, e a gente atende muito também os eventos de trauma, né? Acidentes domésticos, acidentes de carro, moto também acontece muito. De 2024 para 2025, a gente teve um aumento também nos atendimentos psiquiátricos. Foi nada muito considerável, mas teve sim um aumento. Para as ocorrências envolvendo acidentes de trânsito, é necessário uma maior preparação da equipe, principalmente quando envolvem casos graves. Teve o evento, né, desse acidente que teve uma grande comoção social, que foi um acidente de múltiplas vítimas. Em novembro de 2025, a gente teve um simulado de múltiplas vítimas, que foi um cenário muito parecido com o que a gente presenciou lá. Nesse tempo de chuva agora também, né, tá prejudicando muito as estradas. Pediu o pessoal para tomar muita atenção com as estradas com velocidade. O trabalho começa ainda no telefone. Ao ligar para o 192, a população fala com a central de regulação, onde profissionais treinados avaliam a gravidade da situação e definem a prioridade do atendimento. Dependendo do caso, a orientação pode ser passada por telefone ou uma equipe é deslocada imediatamente. É muito importante mencionar como funciona a nossa central de regulação. Ela é feita, a ligação é feita primeiramente pelo dígito 192 e todas as ligações, tanto de Patos de Minas quanto dos nossos outros 32 municípios consorciados, cai na nossa central de regulação aqui em Patos. Primeiramente cai com o técnico auxiliar de regulação médica. Ele é responsável por colher o endereço, a cidade, um bom ponto de referência e a queixa principal, daquele solicitante. Posteriormente é passado para a regulação médica e é ele que vai triar a gravidade da situação e selecionar se vai encaminhar uma unidade de suporte básico, uma unidade de suporte avançado ou se vai ser feita somente uma orientação médica. E é encaminhado para a UPA os casos clínicos, via de regra, para o regional aqueles casos mais complexos, de alta complexidade que a gente fala. E para a Santa Casa vem aqueles traumas, aqueles casos mais leves a moderados.
Muito importante também mencionar na função do TARME, né? É muito importante essa função de colher o endereço corretamente para que o nosso recurso não seja direcionado para um lugar incorreto. Muito importante também, e o pessoal costumeiramente reclama da demora, né, do regulador, mas é muito importante ele colher as informações. Então a gente pede sempre que seja respondida cada pergunta que o nosso médico regulador fizer, porque com essas perguntas que ele vai definir se vai ser encaminhado um recurso básico ou um recurso avançado. Um ponto que chama a atenção no balanço é o número de ligações que não se enquadram em urgência ou emergência. O uso correto do SAMU garante que as equipes estejam disponíveis quando realmente importa. Chamadas indevidas podem atrasar o atendimento de quem está lutando pela própria vida. 2024 para 2025, o número de trotes mais que dobrou. Foi mais de 100%, né, de situações que foram passados trotes para o SAMU. E é muito importante também comentar que, em situações de trote, o nosso recurso for empenhado, outra pessoa que pode estar necessitando do serviço pode ficar sem aquele recurso disponível. Então, o trote ele pode encaminhar um recurso mal direcionado e custar a vida de alguém. A gente muda de assunto porque agora tem reclamação que vem do bairro Jardim Esperança, onde uma moradora pede providências para o mato alto e sujeira em um lote vago. Uma moradora que preferiu não se identificar conta que a situação já saiu do controle. Animais peçonhentos estariam aparecendo com frequência nas proximidades das casas, aumentando o medo e a insegurança. Todo esse problema está sendo causado por um mato alto na Avenida João Marques de Queiroz, ao lado do posto de saúde do bairro. O mato está muito alto, uns 2 metros de altura, porque ele já saiu cobra dele de dentro. Aqui tem criança, então tem idoso, né? Aqui em volta. A gente fica com medo. Como que é que vai fazer? Então nós precisamos de ajuda. Nós aqui, sabe, é rato grande entrando. Eu até pus uma ratoeira ali para ver se pega. Tem um andando aqui dentro aqui. Porque, não, gente, tá difícil. Esse mato tá grande em Deus de início de dezembro, que aí a chuva, né? E cada dia que passa, o mato tá só crescendo. Pode vir olhar, o mato ali tá uns 2 metros de altura. Tá muito alto. Além disso, ela relata um caso que chama ainda mais atenção. Um cachorro estaria preso dentro do lote, sem conseguir sair, o que preocupa os moradores, tanto pelo bem-estar do animal, quanto pelos riscos à saúde pública. E eles jogaram um cachorrinho pincha vivo lá de dentro, já tem 1 mês que esse cachorro tá lá. E esse cachorro fica ruivando, e a gente escuta daqui. E então eu tô muito preocupado com esse cachorro. E a gente abriu uma beiradinha da tela de lá, mas só porque ele corre. E ele fica ruivando, ele tá passando sede, passando fome. A gente coloca lá ração lá e água, mas os gatos vão lá e comem, porque eu já vi os gatos comendo. Então ele não tá vendo nem para alimentar, com medo. Até a minha cunhada vai até adotar ele, mas eu preciso da ajuda da população. Eu já liguei para vários lugares, eles não vêm. Eu já liguei para a zoonose, sabe? Fica aquele jogo de empurra-empurra. Liga para um, aí fala que é outro. Eu tô com um mundo de número ali anotado, mas não resolve, gente. Eu preciso de ajuda para tirar esse cachorro de dentro. A moradora pede providências e espera que o problema seja resolvido o quanto antes. Eu queria pedir ajuda o prefeito, porque ali é do prefeito, é ao lado do posto de saúde. O espaço ali é enorme e o mato é muito alto. Muito alto. Ali pode estar escondendo gente ali, né? E como a área está toda cercada, fica difícil para o cachorro ir embora. Porque o meu filho, nós entrou lá para nós tentar salvar ele, mas sozinho nós não conseguimos. E eu fico preocupado com esse cachorro, porque eu fico com dó, porque eu amo, sabe, os animais, eu respeito os animais. E eu preciso de ajuda para tirar esse cachorro de lá de dentro. Se vier e limpar ali o espaço, ele vai embora. Nós conseguimos pegar ele, é claro, né? Mas com um mato muito alto e cercado de tela, ele não vai embora. Olha só, de acordo com nota da Prefeitura enviada ao jornalismo da NTV, a demanda foi repassada à Diretoria de Serviços Urbanos, que procederá à limpeza da área nos próximos dias. A nota da Prefeitura ressalta ainda que os pedidos da comunidade devem ser oficialmente formalizados pelo Conecta Patos ou no PatoZap, que é o 3822-9115. Em instantes, você vai ver que Mamoré reativa a associação para a gestão de projetos na base do clube. Com 100% de aproveitamento, o Pouso Alegre treinou em Patos de Minas nesta sexta-feira, antes do duelo com a URT. Esta semana, o Mamoré reativou a chapa União Verde Vivo com o objetivo de desenvolver projetos voltados à formação de atletas na base do clube.
Durante essa semana, você percebeu que o Esporte Clube Mamoré divulgou uma nova chapa, né? A chapa União Verde Vivo, que foi eleita aí pelos associados para o próximo triênio 2026-2028. E gerou muita dúvida na cidade sobre o que essa chapa vai fazer. A diretoria da associação, com o Marcelo Reis à frente, continua, não continua? E para isso, a gente está aqui com o Alexandre para tirar todas essas dúvidas e explicar para você, torcedor do Mamoré, claro, também amante do futebol, possa entender. Alexandre, explica para a gente, né, a eleição de vocês, como é que vai funcionar isso, e é diferente, né? Uma coisa é o Mamoré, a associação ali com o Marcelo, e uma coisa vai ser o trabalho de vocês. São distintos, né? Isso, Luiz. A Verde Vivo, ela é uma associação que foi criada, claro, linkada ao esporte do Mamoré, mas com o objetivo de fomentar o esporte amador, que é o quê? Categoria de base, outros esportes como o voleibol, o futebol feminino, sempre no amador, não no profissional. A gente não desenvolve nenhuma atividade enquanto futebol profissional ou outro esporte profissional. A Verde Vivo, ela tem por função utilidade pública e ela consegue, através dos órgãos públicos ou através de parceria público-privada, capitalizar recursos para desenvolver esses setores, esses departamentos do clube. Não há uma ingerência entre a Verde Vivo e o Esporte do Mamoré, como eu disse, são associações diferentes. Nós assumimos a gestão do triênio 2026-2028 da Verde Vivo depois de ter uma última eleição em 2017. Essa associação ficou, entre aspas, parada desde então. E nós, através dessas novas movimentações, até das mudanças administrativas recentes que houveram no clube, a gente viu uma oportunidade de reativar a Verde Vivo com esse objetivo de desenvolver e fomentar a categoria de base da Verde Vivo para poder a Verde Vivo entregar ao Esporte Clube Mamoré, em outras categorias, atletas e atividades já prontas para que o clube possa se aproveitar dessas oportunidades, desses atletas. Então, inicialmente, foi o que a gente disse no nosso primeiro discurso após o empossamento da eleição, desenvolver as categorias de futebol do sub-13 e sub-14, isso enquanto Associação Verde Vivo, e esses atletas que a gente identificar que sejam aptos, estejam num nível interessante para a gente poder colocá-los à disposição do Esporte Clube Mamoré, nas categorias superiores, a gente indicaria para eles. Trazer para o Esporte Clube Mamoré o selo de clube formador junto à CBF. Hoje a gente vê que clubes intermediários de outros centros, seja de grandes ou pequenos centros do Brasil, se desenvolvem muito através da categoria de base. Inicialmente, a Verde Vivo, como eu disse, vai desenvolver as categorias sub-13 e sub-14. Com o passar do tempo, a gente tendo mais robustez no projeto, a gente vai desenvolver outras atividades também. Alexandre, então eu queria que você deixasse um recado do torcedor do Esporte Clube Mamoré, né? Entender isso, de que a associação, o presidente Marcelo Reis, continua à frente do mesmo jeito e que vocês vão fazer o trabalho de vocês para elencar ainda mais o Esporte Clube Mamoré. Sim, exatamente. São associações diferentes, então o presidente Marcelo continua como presidente da diretoria executiva do Esporte Clube Mamoré. Eu assumo agora a presidência da diretoria executiva da Verde Vivo. São trabalhos conjuntos. A função da Verde Vivo é desenvolver projetos sociais, desenvolver a categoria de base e poder apresentar e conceder ao Esporte Mamoré esses resultados. Inclusive, também uma das funções que tem a Verde Vivo é de administrar o estádio Bernardo Rubinho de Queiroz. Então, a gente não palpita em futebol profissional, a gente não palpita em outras atividades que sejam inerentes às atividades do Esporte Clube Mamoré. Mas trabalhamos em conjunto, até porque são associações que são, entre aspas, irmãs. Uma depende da outra. Então, a gente podendo fazer um trabalho bom e tendo resultados, a gente apresenta e dá para o torcedor e para o Esporte Clube Mamoré esse resultado desse trabalho que a gente tem muita expectativa de que... A gente continua falando de futebol, né? 2 jogos, 2 vitórias. Com 100% de aproveitamento nestas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre está em Patos de Minas e encara o RT neste sábado. Na tarde de hoje, o elenco do Dragão realizou atividade no estádio Bernardo Rubinho de Queiroz. A equipe do Pouso Alegre chegou a Patos de Minas embalado por 2 vitórias no início do Campeonato Mineiro. O time venceu o Cruzeiro e o Itabirito, somando 6 pontos e mantendo 100% de aproveitamento na competição.
A gente segue focado, trabalhando firme, porque sabemos que amanhã vai ser um jogo muito difícil diante da equipe do RT. Então é continuar a preparação muito boa e, se Deus quiser, vamos sair com os 3 pontos amanhã. Começamos bem a competição, graças a Deus, né, vencendo os primeiros jogos. E agora a preparação total, o comprometimento total para esse terceiro jogo, né? Também vamos enfrentar a equipe que também vem invicta na competição, né? E com maior respeito, todo respeito, nós fizemos essa viagem, né? Deslocamos até aqui para fazer um grande jogo. Quem sabe conseguir pontuar aqui vai ser muito bom para a gente. No comando da equipe está o técnico Danilo, que teve passagem por clubes como São Paulo e Corinthians. Natural de São Gotardo, na região do Alto Paranaíba, ele conhece bem o futebol mineiro e tem uma relação especial com Patos de Minas. Eu joguei como profissional 20 anos, né? E depois fiquei um tempo parado e decidi a se tornar um treinador e graças a Deus as coisas vêm caminhando aí. Com 6 pontos conquistados, o Pouso Alegre busca manter o bom retrospecto e seguir entre os líderes da competição. O treinador destaca o foco, o equilíbrio e o trabalho coletivo como pontos fortes neste início de campeonato. A gente sabe que é um campeonato difícil, campeonato curto. Todos os jogos são jogos de 6 pontos. Eu acho que iniciamos bem a competição. A gente sabe que esse próximo jogo agora é importantíssimo para a gente, jogando fora, aqui em Patos, o RT, campo apertado, não é fácil, mas que a gente possa estar num dia feliz e fazer um grande jogo. O RT e Pouso Alegre se enfrentam amanhã às 8h30 da noite no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. Pois é, outros 5 jogos movimentam o fim de semana nesta terceira rodada do Campeonato Mineiro. No sábado, às 16 horas, na Arena Credinor, o Norte recebe o Betim. Às 18 horas será a vez de Democrata e Atlético duelarem no Mamudão. Cruzeiro e Uberlândia jogam às 18h30 no Mineirão. No domingo, às 11 horas da manhã, o Itabirito encara o América no Alçapão do Bonfim. E às 18 horas, fechando a rodada, o Atlético recebe o Tombense na Arena MRV. Na segunda-feira, às 18 horas, no Debate Esportivo, a gente mostra todos esses jogos dessa rodada, né? Toda a repercussão desses duelos aí, né? Entre esses times que disputam o Campeonato Mineiro e além de outros assuntos também, a gente repercute com os nossos convidados. Na segunda, às 18 horas, no Debate Esportivo. Bom fim de semana para você, a gente se encontra segunda-feira. Amanhã quem vai estar aqui na bancada é o Luiz César. Até lá.